Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer aos amigos espirituais, aqueles que nos envolvem, nos acompanham, nos protegem. Possamos perceber a sua presença, o seu cuidado, sentir ao nosso redor a sua mão suave e gentil. Ajuda-nos a refletir sobre a mediunidade, sobre a doutrina dos espíritos, sobre o nosso papel neste mundo de prova e expiação que caminha para a regeneração. Senhor Jesus, dá-nos paciência, esperança, boa vontade. Nos ensine a não perder tempo com a crítica, mas a servir e seguir junto a Ti. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então é isso, né, pessoal? Hoje a gente vai entrar no capítulo, programa 2, módulo 3, tema 3. Vou deixar esse aqui, só que eu não uso açúcar não, por causa alguém. Valeu, Cacá. Cacá sempre trazendo cafezinho, chazinho. Quem quiser pegar água, pode pegar, tá, gente? Fica até bom que vocês aproveitem aí, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando sobre o diálogo com os espíritos encarnados, né? Que foi receber, né, os espíritos, né, encaminhar. Né? Uma coisa que a gente tem que notar aqui primeiro, né, antes de a gente entrar propriamente aqui no texto, é que o objetivo aqui da apostila é muito focado no espírito sofredor. Né? Assim, a gente já até discutiu isso, falou algumas vezes sobre isso. Né? O foco das reuniões mediúnicas hoje em dia, né, na sua maioria, vamos dizer assim, é o atendimento de espírito sofredor. Né? O pessoal, né, dentro aí da necessidade das casas espíritas, dos grupos, né, isso tem sido, vamos dizer assim, 99% do trabalho mediúnico. Então, muitas vezes o pessoal nem cogita, né, outro tipo de reunião que não seja atendimento a espírito necessitado. Né? E esse tipo de reunião a gente divide em dois aspectos, que é a reunião de desobsessão, né, que é aquela reunião que é direcionada, né, qual que é a diferença? Ela é direcionada, eu trago o nome da pessoa, falo assim, vou fazer uma reunião aqui para atender o Manuel. E aí o Manuel coloca o nome dele na mesa, né, e as comunicações que vierem são referentes ao caso, à necessidade do Manuel. Normalmente a reunião de desobsessão ela é direcionada. E as reuniões, né, que a gente chama de reunião de pronto-socorro espiritual, que é a reunião que é aberta. O médium senta na mesa, o que vier vai ser atendido. Né? E a gente chama de pronto-socorro porque normalmente são casos de espíritos que estão perdidos, que desencarnaram há algum tempo, que seguiram junto com o médium, que estão ali com pequenas questões obsessivas. Né? O que é pequena questão obsessiva? Eu estava passando na banca de revista ali, aí eu vi uma revista pornográfica, eu fiquei olhando para aquilo lá, olha, interessante, né? Aí a minha mente associou com o espírito, ele vai e me acompanha, entendeu? Eu estava lá no meu serviço, aí eu briguei com o chefe lá, tô com muita raiva dele, aí tem um espírito lá que não gosta do meu chefe, ele vai e me acompanha, né? Então são obsessões que não são de longo curso, né? São obsessões mais leves que a gente fala. Esses espíritos muitas vezes são, né, a espiritualidade aproveita disso para trazer essas entidades para serem atendidas. Aí nós chamamos essas reuniões de pronto-socorro por causa disso. O que vier, né, mata no peito, como diz o outro. Né? Então, assim, e quando a gente vai pensar no esclarecimento, né, nesse trabalho de esclarecimento, está focado nisso, atender o espírito necessitado. Tá? Então, a grande parte aqui, o capítulo aqui todo vai falar sobre isso. Né? Então, a primeira coisa que eles falam aqui, é fundamental importância que o dialogador, em especial um grupo, escutem o que o espírito tem a dizer. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, né, a primeira coisa que a gente faz é escutar o que o espírito, né, o que o companheiro desencarnado tem a dizer. Ou seja, a gente saber ouvir. Né? E tem algumas reuniões, né,
que mal o espírito manifesta, o dirigente já começa lá, né, recitar o capítulo 25 do Evangelho de Mateus inteiro para o espírito, depois né, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, depois recita lá o livro dos médiuns quase todo para o espírito, e o espírito não fala nem o nome dele, né? Tal a ânsia do dirigente de encher o espírito de informação, né? Então a primeira coisa, vamos escutar, o que você está fazendo aqui, meu filho? Né? Aqui eles dão algumas dicas aqui pra gente, né? Ele fala aqui, ó, primeiro, né, é identificar a condição do espírito. É um espírito masculino ou feminino? Isso é importante para você, né, lidar com a entidade, né? Segunda coisa a fazer, ele fala aqui, ó, né, cadê? Fazer perguntas esclarecedoras, ou seja, né, o espírito normalmente quando ele se manifesta, né, principalmente o espírito sofredor, ele tem um negócio chamado ideia fixa. Ele só fala daquele assunto que chama a atenção dele. Ele está preso em alguma coisa. É o meu dinheiro, é a minha mulher, é o meu filho, é o meu marido, é o cara que me roubou, é a ferida que eu tenho, é a raiva que eu tenho de alguém. Então ele está preso naquilo ali. Assim como nós também temos isso, já viu quando a gente está com um problema, a gente só fala daquilo o tempo todo? Né? O espírito também, a tendência dele vai ser girar e repetir várias vezes, né, a sua demanda, a sua necessidade, porque é aquilo que me incomoda. Ele não está aqui querendo saber de evangelho, ele está aqui querendo saber que alguém roubou lá o cofre dele, lá não sei aonde, né? E aquilo para ele é tudo. Ele não está querendo saber, né, se Jesus o ama. Ele está querendo saber por que a Marinha o abandonou lá para ficar com o primo dele. Né? Então eles estão ali presos naquilo. Então o papel do dirigente o que é? Primeiro ele escuta, e aí depois aos poucos ele vai fazer o quê? Ele vai começar a tirar o espírito daquela ideia fixa. Né? Mas só que a gente tem que lembrar o seguinte, a psicologia do espírito desencarnado é diferente da nossa. Em que sentido? A nossa mente, quando a gente está encarnado, a gente tem uma série de distratores que nos facilitam não ficar preso na ideia fixa. Um deles são os nossos 5 sentidos. Então, por exemplo, eu estou aqui, né? Então eu estou deprimido. Beleza, estou aqui, estou triste porque eu terminei com a namorada. Só que o que vai acontecer? Meu corpo físico ele tem necessidades que vão me impedir de ficar preso só nessa vibração, porque eu tenho que tomar banho, eu tenho que ir no banheiro. Não tem jeito de falar assim, eu estou tão triste que eu não vou no banheiro. Na biologia não permite. Né? Tem jeito? Fala assim, eu não quero ir no banheiro porque eu estou triste, vou morrer aqui. Não tem jeito. A fome, o sono, apesar de que, né, quando a gente tem alguma situação, né, que nos incomoda, isso pode ter uma alteração? Pode, mas nós temos ali uma espécie de âncora, isso puxa a gente. Outra coisa, né, os nossos compromissos. Né? Eu estou morrendo de ódio lá do meu chefe, lá no meu serviço, mas eu tenho 3 meninos em casa que eu tenho que levar na escola, tenho que dar banho, tenho que arrumar, tenho que atender necessidade. Aquilo faz com que eu gire a minha situação. Aquilo faz com que eu saia, querendo ou não, eu saio daquela onda. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que atender um compromisso. Entendeu? Então, assim, aquilo faz com que eu saia da situação. O espírito desencarnado, ele não tem isso. A mente do espírito desencarnado cria o ambiente onde ele está. Então, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ter nenhum desses distratores para tirar ele desse processo de ideia fixa. Muito pelo contrário. Normalmente é um negócio tão forte que ele vai reviver mentalmente aquele processo e vai criar na cabeça dele um mundo, um estado de sonho ou de pesadelo, né, que a gente pode falar, né? E ele vai ficar preso naquele negócio repetindo. Preso naquela ideia fixa. Né? Eu lembro de um espírito que uma vez comunicou através de mim na reunião mediúnica que ele estava preso dentro ele é um suicida e ele estava preso dentro do momento do suicídio dele. Então o espírito ele estava, o que o espírito via e vivenciava? Ele via ele entrar dentro de um quarto, aí tinha a cama, tinha um móvel, tinha um guarda-roupa, ele sentava na cama, pensava numa determinada situação que eu não me lembro bem o que era a causa do suicídio. Ele abria a gaveta, abria a gaveta, tirava um revólver da gaveta, olhava para o revólver, mexia, né? Olhava para cima, chorava, põe um revólver na testa e dava um tiro. E aí ele se via de novo, ele entrando no quarto, ele vendo os móveis do quarto, ele sentando na cadeira, ele abrindo a gaveta da mesa, do lado da cama, tirando o revólver, olhando para o revólver, dava um tiro.
Aí ele ficava nisso. Ele ficava repetindo essa situação o tempo todo. Ou seja, olha como é que ele estava preso na energia do suicídio. Não só na energia do suicídio, mas também na energia daquilo que causou o suicídio para ele. Né? E como ele era um espírito desencarnado, ele não precisava de comer, de dormir, e não tinha nada que tirava ele de dentro daquela situação. E eu lembro, né, que pela aparência do ambiente, do que ele estava vendo, aquilo ali é uma coisa que deve ter acontecido com ele mais ou menos na década de 30, década de 40. Ou seja, ele ficou 50 anos repetindo isso o tempo todo. Lembra quando a gente fala que a disciplina se traduz na espontaneidade? Né? O que o Emmanuel fala isso, né? Que é o quê? Quando você repete muitas vezes uma coisa, aquilo se torna um vício, você faz um automático. Imagina um espírito que repete 50 anos o mesmo comportamento suicida. Aí ele vem para a reunião mediúnica. O que acontece com ele? Quando ele chega na reunião, ele nem está vendo que ele está vindo na reunião. Na verdade, a espiritualidade está trazendo ele sem ele nem perceber. Porque ele está dentro daquele looping dele. Aí ele aproxima, por exemplo, de mim que sou o médium. Na hora que ele aproxima de mim que sou o médium, tem um negócio chamado choque anímico. O que é o choque anímico? Né? Ele está lá naquele looping dele. Só que quando ele aproximou de mim, igual eu estou contando para vocês, eu vi o que ele estava vendo. Eu entrei na sintonia dele, eu me vi lá como se eu fosse, né, um espectador dele. Mas na hora que ele chega aqui, o que acontece? Ele me envolve, ele percebe a sala, a mesa, as outras pessoas, o dirigente fazendo prece, o outro fazendo a leitura, o que eu estou pensando. Aquilo ali dá um choque nele. Quebra aquela dinâmica dele de ficar repetindo a situação, né? Por isso que tem a reunião mediúnica. Entendeu? Aí tira ele daquele momento dele. Né? Por quê? Porque ele está sendo forçado, vamos dizer assim, a ter as necessidades físicas de novo. Porque ele vai escutar o que eu escuto, ele vai enxergar o que eu enxergo, ele vai sentir o que eu estou tocando, ele vai, entendeu? E aí aquilo força o espírito a sair daquela onda que ele está. Mas o que vai acontecer? Ele vai resistir. Por quê? Porque ele está preso naquilo. Aí vem a figura do dialogador. Porque aí na hora que o dialogador chamar ele assim, ô Zé, né? Ô meu irmão, bem-vindo, você chegou aqui, o que você está fazendo aqui? Por mais que ele esteja perdido dentro do mundo dele, ele vai escutar o dialogador falando. É como se ele estivesse dentro do quarto dele e falasse, quem está falando comigo? Entendeu? Porque através do contato que ele tem com o médium, as percepções do médium passam a ser dele. Por isso que às vezes no mundo espiritual o espírito fica preso nisso anos e a espiritualidade não consegue lá tirar ele daquela situação. Né? Não seria mais fácil, não? Já que ele não está percebendo nada. Ele não entra na onda de sintonia dos espíritos de luz. Por mais que os espíritos desçam a vibração deles para aproximar, ele está tão preso ali naquela energia que não. Mas quando ele liga com o encarnado, não tem jeito. É como se fosse uma ligação direta ali, como se, né, chegasse ali um cano ali. Tipo um cutucão físico. É um cutucão físico. Né? Um espírito muito iluminado talvez conseguiria fazer isso, talvez. Mas não teria... o que acontece? Quando o espírito está muito preso nesse tipo de energia, a energia do espírito superior é muito sutil. Então, mesmo que o espírito esteja ali, cutuque ele não percebe. Lembra lá do André Luiz? Bom, lá no livro Nosso Lar, você lembra? Que a mãe do André Luiz fala para ele, fala assim, não, eu te visitei muitas vezes, né? E ele não viu ninguém. Por que ele não vê ninguém? Porque a mente dele estava presa, né? Naquela ideia fixa dele, que ele estava perdido, que ele estava, né? E olha que o caso do André Luiz não é tão grave quanto um suicídio, uma coisa assim. Né? Por isso que ele demora 8... Não é que os espíritos demoram 8 anos para achar ele. Ele demora 8 anos para poder levar um pouquinho a vibração dele e conectar com o espírito. Você falou que a gente faz isso muitas vezes no nosso dia a dia. A gente perde a ligação com os nossos guias espirituais por causa das coisas que acontecem. Exatamente, nós fazemos isso no natural. Como nós fazemos isso com os encarnados, com os desencarnados que estão em estado de sofrimento. Porque o processo obsessivo também é uma mediunidade. Né? E aí vai pensar, por que a espiritualidade deixa ter essa questão da obsessão? Porque, de certa maneira, o processo obsessivo ajuda os espíritos encarnados. Porque tira eles da ideia fixa. Então eu passei lá na rua, né? Eu parei lá na banca de revista lá e a revista de pornografia chamou minha atenção. Eu fiquei lá, que negócio, né? Disfarçado, né? Porque nem pode ver, né? Aquele espírito que está naquela onda, daquela energia, que está talvez preso na ideia fixa daquilo, ele sintoniza comigo.
Só dele sintonizar comigo, ele começa a ver o ambiente à volta, ele vê a banca de revista, ele vê a rua, ele vai na minha casa, ele vê... Aí ele lembra que tem comida, ele sente fome. Olha, todo um processo está acontecendo. É o mal, o desequilíbrio, sendo ferramenta para o bem. Por isso que tem esse contato entre os espíritos. Né? Então, um espírito inferior ajuda o outro. Eu, que sou um espírito inferior, estou ajudando o outro espírito inferior. E nós dois estamos nos resolvendo juntos aí. Bem-vindos. Puxa a cadeira e senta no chão. Meu avô que falava mesmo. Puxa a cadeira. Gente, nós estamos falando aqui do diálogo aqui com os espíritos, né? Esclarecimento pelo diálogo aqui. Né? Nós estamos falando do processo mental dos espíritos encarnados. Né? Então, o espírito desencarnado, né, como a gente já falou aqui, eles têm uma psicologia diferente da nossa. Eles percebem, né? Para alguns casos é muito bom, para outros casos é muito ruim. Para um espírito superior isso é fantástico, porque ele tem a memória plena dele, ele pode ir em qualquer ponto que ele quiser da memória dele, ele pode lembrar de tudo que ele sabe, ele pode ter acesso a todo o conteúdo espiritual dele, inclusive aquele que ele errou, aquele que ele acertou. Então, né? Por isso que os espíritos de luz, né, deita e rola para ensinar as coisas. Para um espírito desequilibrado, é uma verdadeira prisão mental. E qual que é o papel do dirigente da reunião, né, do evangelizador? É tentar tirar o espírito dessa prisão que ele mesmo se impôs. É meio que o efeito Matrix ali, né? O que é a Matrix lá do filme lá, né? O Neo não está preso lá, né, no mundo de sonho, né? Então assim, o que eles fazem? Não é tentar tirar a pessoa daquele mundo de sonho, né? Basicamente é isso que o dirigente está fazendo. Só que para fazer isso ele tem que ter, né, determinadas percepções, né, de que aquilo para o espírito não é tão fácil assim ele sair daquele mundo. Né? Às vezes o espírito está ali preso há muito tempo. Né? O espírito precisa de ter, para ele poder se manifestar, ele precisa de ter afinidade com algum dos médiuns, um mínimo de afinidade, pois quanto mais tempo passa, mais difícil é para o espírito receber ajuda na reunião mediúnica. Porque ele vai entrando num fenômeno que o pessoal chama de anacronismo. O que é o anacronismo? Ele tem uma mente que está tão diferente da nossa, né, que não tem ponto em comum mais. Né? O que para a gente é comum, para ele não existe. Então começa a ficar difícil. Marcelo, assim, a gente pensa que energeticamente eles não estão contidos e limitados igual a gente, no plano físico. Eles conseguem se prender nessas ideias fixas energeticamente como? A mente deles, tudo é mente. Eles não estão fisicamente presos, mas estão mentalmente presos. Por isso tem o tal do ovoide. Já ouviu falar do ovoide? O que é o ovoide? O ovoide é o espírito que está tão preso nas ideias fixas que ele não consegue nem manter o corpo espiritual dele. A energia dele junta toda, ele vira um ovo, uma bola. Entendeu? Uma bola que a única coisa que ela existe é para pensar no objeto de desejo que ele tem. E como que faz para sair desse estado de encarnação? Encarnação. Aí nasce lá as crianças, né? Tem esse processo começa até no mundo espiritual, porque o ovoide, às vezes, ele conecta com o espírito, nas regiões umbralinas, e a mente dos dois mistura e o espírito tem uma pseudo-gestação lá, né? E aí começa a voltar à forma dele. Aí quando ele está no mínimo ali possível, aí o que acontece são as gestações frustradas. Porque o espírito ele não tem condição nem de organizar um corpo físico. A mente dele está tão presa ali na ideia fixa, né? Tanto é que os ovoides são utilizados pelos espíritos inferiores como ferramentas de obsessão. Então, por exemplo, a pessoa tem lá um vício lá em alguma coisa, eles pegam um ovoide específico, é igual eles pegar um imã. Já viu que vem, pof, conecta, só chegar perto assim solta. Muito espírito trevoso faz isso. Porque aí o ovoide fica lá sugando a energia da pessoa e estimulando ela naquele vício. Tá? Então é muito comum, às vezes, numa reunião que tem desobsessão, a espiritualidade vai lá e desconecta um monte de ovoide da pessoa lá. Né? Só que para aquilo se manter, a pessoa tem que desligar o imã. Como é que desliga o imã? É a questão da mudança de pensamento. Né? Porque senão ela sai na rua, puxa de novo outro. Né? É aquilo que Jesus resume isso quando ele fala do espírito que volta, lá do demônio que volta, lembra que ele fala? Que ele sai, vaga, né? Depois ele volta, vê a casa limpa e adornada, chama mais um 7, vai, vou morar aqui de novo. É a questão do pensamento. É o mesmo processo que a gente vai lidar aqui na reunião. Então, por que às vezes o trabalho mediúnico
não se traduz em cura para a pessoa. Porque a espiritualidade vai lá, a espiritualidade tira os espíritos desequilibrados, mas como não tem uma mudança do meu padrão de pensamento, ou seja, eu não tento mudar as minhas ideias, eu continuo cultivando os mesmos pensamentos, o imã continua ligado. Eu passar num lugar que tiver um espírito associado àquele pensamento, simplesmente, em vez de... eu troquei a influência, né? E o que acontece? Os maiores distratores, as maiores dificuldades que a gente tem do processo obsessivo não são os grandes processos obsessivos, são as obsessões simples, porque é fácil trocar. Então, se o meu problema obsessivo é a bebida, e eles afastam lá o desencarnado lá que está com, né, alcoólatra, é muito fácil eu passar no boteco ali e arrumar mais 3. Eles vão achar até bom. Nossa, você está sozinho hoje, vamos lá. Entendeu? É mais fácil de conseguir obsessão, assim. Que é diferente, por exemplo, do espírito que me odeia, que tem uma ligação comigo, tem 1000 anos que eu torço o pescoço dele, ele torce meu pescoço, né? Quando resolve com esse aí, não vai vir um outro que não é assim, né? Não vai achar um inimigo na rua, você é seu inimigo, te odeio para sempre. Não vai, né? Mas normalmente, né, as obsessões que nós mais vemos são o quê? São obsessões que a gente chama de obsessão simples. Aí vem a questão do vigiar lá de Jesus, aquela coisa toda. E aí esse espírito chega na reunião. Esse espírito, ele traz toda aquela demanda dele, né? E aí o que acontece? O dirigente tem que ter esse tato, né? A pessoa que está conversando com os espíritos primeiro. Quem é você? Tem que quebrar essa... né? Tem algumas ferramentas que ajudam. É o cumprimentar, é o saber se é um homem ou uma mulher, né? Isso parece que é bobagem, mas isso ajuda demais, porque tem toda uma história por trás daquilo ali. Saber o nome do espírito, tá? Mas às vezes acontece do espírito não saber o nome, tá? Ele está tão preso ali na ideia fixa que ele já perdeu até o contato com a identidade dele. Ele só vive pelo objeto de prazer e de busca que eles têm. Eles estão tão presos naquilo ali que eles só sabem girar em torno, né, daquele processo mental que eles estão. O que ele fala aqui, ó? O dialogador deve acalmar e tranquilizar o espírito com palavras gentis, fraternas e solidárias, envolvendo com fluidos reparadores e calmantes, tendo como base orientações espíritas evangélicas. Um médium deve ter cuidado para controlar o espírito, a fim de que este não monopolize a conversa, nem dê a chance ao dialogador de auxiliar, porque tem espírito também que quer falar tudo, né? Tem espírito que quer fazer o sermão da montanha lá. Ele chega aqui, ele não veio aqui para conversar com ninguém, ele veio aqui para derramar o verbo dele aqui. E aí o próprio médium tem que ajudar a fechar ali o espírito, porque o espírito não está aqui para fazer o que ele quiser, né? Então tem que ter um equilíbrio entre quem fala e quem escuta. Tem que ter essa troca, né, de tudo. Nem o dialogador tem que falar o tempo todo, né? Não deixar o espírito nem respirar. E nem o espírito deve falar igual se, né, se estivesse ali dentro de uma situação de desequilíbrio. Olha só. Se o espírito se revela muito perturbado, envolvê-lo nas energias positivas do passe, da prece ou de ambos. Importa reconhecer que nem sempre o espírito apresenta condições para estabelecer uma conversa fraterna. Às vezes necessita apenas da energia ou das vibrações do médium e demais participantes do grupo. É o que eu falei, né? Do choque anímico. Às vezes o espírito, só dele estar envolvido pelo médium e percebendo, né, as situações que estão à volta deles ali, né, só dele estar fazendo isso, ele já está saindo daquele processo que ele está preso, né? E isso, gente, é fundamental, tirar o espírito da ideia fixa dele, né? Que é o que muitas vezes também a gente precisa que a espiritualidade faça com a gente. Normalmente nós também caímos às vezes em ideia fixa, nós ficamos só remoendo determinada situação, né? E o segredo de vencer isso é o quê? É sair daquela onda mental, sair daquele raciocínio ali que nos prende, que nos amarra, né? Aqui ele fala aqui, ó. Não é produtivo forçar, né, a entidade a se identificar, por talvez não possa fazer em função do seu comprometimento psíquico de ser desconhecida ou por outro inconveniente. Ou seja, tem várias questões. Por exemplo, você pergunta o nome do espírito. Se ele não der, beleza. Tá? Tem alguns médios que têm dificuldade extrema com isso. Tá? Então o médium mesmo ele bloqueia esse tipo de identificação.
tá? Seja porque o médium tem medo de ser confrontado com isso depois. Gente, o médium é um mundo à parte, tá? Então, assim, uma das questões que a gente mais precisa aprender a lidar, principalmente dentro da mediunidade, é fazer com que as pessoas que estão participando do grupo tenham confiança dentro daquele grupo. Um médium que não sente confiança, ele não se expõe. Se ele não se expõe, ele bloqueia 90% da comunicação do espírito. Porque tudo aquilo que pode gerar ou virar, né, vamos dizer assim, um fator de desequilíbrio para o médium, né, ou que ele fique, né, assim, desnorteado, ou que ele fique cismado com aquela comunicação, normalmente as pessoas retraem, tá? Normalmente, né, a tendência do médium é ir meio com o freio de mão puxado, se ele não tiver um grupo que dê ali para ele sustentação ali durante aquele momento de trabalho. Então a gente tem que ter, né, como é que a gente vence isso? Falando? Não, é criar confiança no grupo. Se não tiver confiança, não flui, né? Eu percebo que ter essa comunicação com os espíritos deixa a gente, não sei se é sensibilizada a palavra, mas coloca a gente de uma forma desnuda, né? É essa palavra, eu não tenho outra palavra para poder dizer. Eu acho que talvez isso seja um fator que deixa a gente meio assim, porque para mim também algumas vezes não foi fácil de estar presente. Sem contar que o espírito traz pensamentos e vibrações que às vezes são diferentes da gente. Sim. Você expressar algo que é muito diferente da sua intimidade é difícil, né? Tanto é que muita gente fala, né, que por exemplo, um ator, de certa maneira, ele é um médium, né? Não sei se vocês sabem, né, o teatro ele começa como um fenômeno espiritual, né? O teatro começa lá na Grécia, né? Qual que é o objetivo do teatro? Era fazer a catarse da energia do grupo, ou seja, né, através daquela história lá, daquele drama, daquela situação toda, né, aqueles companheiros que estavam ali envolvidos com aquela situação, né, eles tinham uma espécie de catarse. Tanto é que os atores utilizavam máscaras, né, que eles chamavam de persona, né, cada personalidade, né, e eles assumiam outras personalidades ali, né? E o que acontecia? Isso iniciou dentro dos templos. Então nós podemos imaginar que as primeiras manifestações artísticas, na verdade, eram dramatizações mediúnicas, né? Olha só que interessante. Hoje tem no pessoal da psicologia tem a constelação familiar. O que é a constelação familiar se não um teatro mediúnico? Olha, tem um conceito, né? Persona, o conceito de persona de Jung vem daí, justamente sobre essa questão dos papéis que nós assumimos enquanto atores sociais. Como estamos aqui, como estamos numa festa, o filho, quando você é lá, um trabalhador, quando você está a serviço seu, sabe? Quando você está com o seu parto, sabe? Então, nós somos assim, nós encenamos, né? E quando o Marcelo fala sobre essa questão da comunicação, e ela fala dessa coisa de desnuda, assim, né? Eu falo muito que a pessoa, ela tende o médio, né? Eu acho que seria um bom caminho as pessoas ficarem em suspensão, né? Como a gente diz na própria psicologia, sobre o julgamento, né? Então, assim, entra da porta para dentro, né? Então, ou seja, aqui eu estou médio, ou eu estou assim, se assado, mas o outro tem a história e a condição dele. Eu escuto porque ele tem o pensamento dele e o que o fez chegar até ali, né? Independente do meu Mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque o que acontece? Você pensa o seguinte. Uma das características nossas enquanto ser humano é a análise crítica, né? Os espíritos falam isso muito nas reuniões. Falam assim, gente, a análise é depois. Porque quando você analisa durante o processo, você bloqueia, tá? E o que acontece? A mediunidade, ela é um processo que está acontecendo naturalmente com a gente. Então, o tempo todo nós estamos sendo influenciados pelos espíritos, né?
quando começa, igual a gente está falando, começa a manifestação artística, né, é o momento que os espíritos começam a interferir sobre nós, eles começam a perceber que eles podem, vamos dizer assim, passar a mensagem deles. Porque ali, é dali do teatro incipiente, né, que está muito ligado com o quê? Com o oráculo. Lembra? O oráculo que é o quê? O espírito falando, ou Deus, né? Falando através da boca lá do sacerdote, da pitonisa, seja lá qual for o nome lá. Né? Isso tem muito a ver com a questão da influência da mente sobre mente. Que acontece com a gente o tempo todo. Porque lembra aquele negócio que os espíritos falam pra gente, de ordinário eles que vos dirigem? E isso existe em vários níveis. Tá? No mundo espiritual existe influência de outros espíritos sobre os espíritos. Né? O André Luiz fala muito isso. Né? Que ele fala que determinada vez eles estão lá numa região lá do umbral, lá com a equipe da espiritualidade, né? E aí eles estão passando por um perrengue lá, e aí o espírito que estava com eles lá, o espírito superior, né? Sempre sabia o que fazer. Né? E aí ele fala assim, noto que ela está em comunicação, sem que nós percebamos, com forças superiores. Ou seja, tinham outros espíritos que o André Luiz não percebia, que estavam direcionando o trabalho deles ali. Né? Então é aquela questão mesmo da influenciação. Né? Então, assim, quanto mais evoluído o espírito, mais ele percebe das regiões que estão... o espírito sempre percebe do nível dele para baixo. Né? Então, assim, o que o dirigente da reunião, o que o dialogador está fazendo? Ele está sendo porta-voz dos espíritos iluminados ou dos espíritos bons que querem ajudar aquele indivíduo que está sofrendo. Às vezes a mãe daquele espírito não consegue conversar com ele. Mas através do dialogador, ela influencia o dialogador conversa. E isso acontece tanto quanto encarnado, quanto no mundo espiritual. Vamos lembrar daquele livro lá, A Libertação. Né? Quando o Gúbio, que é o espírito de luz, que lá com o André Luiz, vão visitar o Gregório, na hora que eles chegam para visitar o Gregório, antes deles irem visitar o Gregório, a Matilde, que é um espírito mais superior ainda, que é a mãe do Gregório, né, que quer ajudar ele, o que a Matilde fala para o Gúbio? Fala assim, estarei com vocês em espírito o tempo todo. Né? Não se preocupe com o que vocês vão falar, eu vou falar através de vocês. Então o que acontece? Na hora que o Gúbio chega lá na frente lá do trono do Gregório, lá nas trevas lá, né? E ele começa a falar, não é só ele que está falando, ele está sob a influência da Matilde. E na hora que vai ser o ponto final lá, na hora que está terminando lá, que vai ser o final do livro, né? Dando spoiler do final do livro, né? Que o Gregório vai lá atacar eles lá na casa da Margarida, lá tem um negócio lá, né? Vou entrar em detalhe, né? Em determinado momento, o Gúbio fala assim, ó, vocês tomem conta aqui que nós vamos nos preparar para fornecer elementos para a manifestação da nossa irmã Matilde, que vai confrontar o filho. Ou seja, estava tendo uma reunião mediúnica no plano espiritual para materializar um espírito muito superior para ela conversar com o filho dela, depois de todo um processo. Aquilo ali é o processo, né, do diálogo mediúnico. Chega mais, Alan, senta aí, puxa a cadeira, senta no chão, lugar não falta. Né? Então, assim, preste atenção no que está acontecendo naquele momento ali. A espiritualidade, né, ela está fazendo um trabalho de doutrinação, de diálogo. Né? E, ao mesmo tempo, está tendo uma reunião mediúnica no mundo espiritual. Ou seja, existe mesmo uma linha de influência. Né? Muitos, aí você vai entender, por exemplo, você vê lá nas obras do Kardec, mensagem que o Kardec fala, mensagem, Jesus trouxe a mensagem. Né? Tem lá aquela mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, né? Venham conforme antes aos desviados filhos de Israel, assim como minha palavra antes, agora. Né? Lá no Livro dos Médiuns, a mensagem está assinada por Jesus. Tem a mesma mensagem, ela tem umas mudanças básicas, né? E está assinado Jesus no final da mensagem. Aí quando o Kardec colocou ela no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec deu uma reorganizada na mensagem, falando, vamos colocar Jesus, não, que isso vai ser meio estranho. E ele coloca o Espírito de verdade. Né? Mas você lê a mensagem, parece que é Jesus falando. Né? E aí o pessoal quer assim, mas Jesus desceu para pegar na mãozinha do médico e fazer a psicografia? Precisa? Poderia ser? Poderia, mas precisa? Não, Jesus pode influenciar o Espírito fazer isso. É o mais comum. Né? Claro que quando vai passando pelos intermediários, existe o quê? Existe um filtro.
Quanto mais próximo do plano físico, mais esse filtro vai sendo perceptível. Aí que entra a questão da análise mediúnica. A análise não é para dizer que o negócio é mentira. É para ver até onde que o nosso filtro entrou. E... Né? O que é o nosso filtro? Gente, nosso filtro é a nossa crença. É o que a gente acredita. Né? Um católico psicografando, um beato católico psicografando a mensagem de Jesus, né? E o Chico Xavier vai ter diferenças básicas ali. Por quê? Porque o vocabulário é diferente, a construção de raciocínio é diferente, mas a ideia central é a mesma. Então é isso que a gente tem que lembrar aí, né? Com os espíritos. Ó, coisa que eles falam aqui, ó. Fugir da disputa com entidades encarnadas. O dirigente quer ficar ligando para o espírito para saber mais que ele. Porque o objetivo não é ganhar do espírito. Nós não estamos em disputa, o objetivo é ajudar ele. Né? Mesmo que ele ache que sabe mais que a gente, tá bom, você sabe mais que eu, beleza, para você. Né? Você quer acabar uma discussão de qualquer coisa, você fala, não, então... Não é? Você mata. O cara que gosta né? Você quer matar o sabe tudo, é isso. Eu lembro lá do livro Paulo Estevão, lá, quando o Paulo tá lá na Casa do Caminho, né? Aí o Estevão tá lá falando, em determinado momento, o Saulo lembra, quero falar, quero discutir, quero debater. O Estevão fica pra ele assim, Jesus falou pra gente não perder tempo com discussão, esse Estevão matou. Foi ali que o Estevão morreu, que o Paulo... Entendeu? Ele não deu pro Paulo aquilo que o Paulo mais gosta, que é o... Não quis, não debateu, quebrou a perna, deu rasteira, vou te matar. Você vai morrer. O Estevão morreu por causa daquilo. Foi aquilo ali, ó. Aquilo ali é o insulto dos insultos pro cara que gosta de falar, de debater. Né? Você não deu. Perdeu a razão. Então, na reunião mediúnica é assim também. O espírito que se manifesta, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar puxar a gente pro campo de domínio dele. Né? É aquela história lá do livro lá da Arte da Guerra, lá, ó, do Sun Tzu. Né? O que ele fala? Se você tem um exército, seu exército é melhor na floresta, você está no meio você está na savana, o que você vai fazer? Você vai puxar o seu inimigo e vai atrair ele para dentro da floresta, que lá dentro você vence. Mesma coisa é o espírito desencarnado. Ele vai tentar puxar a gente para um ambiente que é favorável para ele. E às vezes o ambiente que é favorável para ele é o quê? É a palavra. Às vezes o ambiente que é favorável para ele é o quê? É a agressividade, então ele vai ser agressivo, ele vai ficar nervoso, né? E se eu ficar nervoso e me tornar agressivo, ele ganhou. Porque ele sabe ser muito mais nervoso e muito mais agressivo do que eu. Né? Se ele quer me dar na cabeça com porrete, eu pego o porrete para ele, ele vai ganhar, porque ele está acostumado a usar o porrete, ou não. Ele está me puxando para o ambiente de domínio dele. É isso que a gente tem que observar. Olha aqui, ó. Outra coisa que ele fala aqui, ó. Diálogo não deve ser longo nem excessivamente curto. Né? Que negócio assim, oi, bom dia, quem é o seu nome? Meu nome, tchau pra você, Deus te abençoe, vai com Jesus. Próximo. Né? Linha de produção na reunião mediúnica. Eu acho que eu tenho que... Né? Bom é quando eu atendo todos os espíritos que vieram ser atendidos, meu filho. Isso não vai acontecer nunca. Né? Nós temos que... Né? Primeiro que o ser humano é um ser complexo. Como é que eu pego um espírito que está 50 andando tiro na cabeça, em 5 minutos de conversa eu resolvo a ideia fixa dele? É até uma arrogância da minha parte achar que eu vou fazer isso. Quem, né? Até Jesus vai ter trabalho com esse negócio e eu não. Eu vou lá e com 2 minutos de papo que eu resolvi citar seu problema. Pode ir. Vai em paz, o Senhor te acompanhe. Pega aí, né, meu filho? Né? Não funciona dessa forma. O espírito ele precisa de ser atendido dentro da sua demanda. Né? Aí nós voltamos de novo. Né? Por que isso é tão importante hoje? Porque nada está mais pesado hoje na nossa vida do que as ideias fixas. Um dos sinais que nós estamos entrando no mundo regenerado é que os nossos problemas eles estão sendo cada vez menos físicos e cada vez mais emocionais e mentais. Quando você pega o seu avô e você falava para o seu avô, eu lembro minha avó, meu avô, esse negócio de depressão não existe, vai capinar a roça que você não vai ter isso. É porque, na verdade, o que acontece? As grandes dificuldades e dores das pessoas mais antigas são físicas. O cara ia no médico quando a perna dele estava doendo.
Não é porque ele estava triste, né? Não tinha tempo de ficar triste, né? Tinha uma roça lá, tinha que, né? Ele tinha que tirar leite de 50 vacas lá, né? A vaca não espera você ficar lá pensando, né? No amanhã, no porquê, na solidão lá, né? Não tinha. Eram demandas diferentes para espíritos com momentos diferentes. Então hoje, a maior parte das dificuldades que nós estamos tendo são dificuldades de nível de intimidade. A tristeza, né? Você não viu o pessoal antigo, o cara às vezes morava na roça 20 anos, você não via o cara falar que ele estava solitário. Por quê? Porque ele tinha outras demandas. E ele não tinha sensibilidade, muitas vezes, para perceber determinadas situações. Então, o que acontecia? As demandas do passado, a demanda do mundo de prova e expiação, são demandas físicas. Por isso que nós estamos descobrindo cura para tudo que é doença, né? E hoje, se a gente for analisar a gente comparado com os nossos avós, nós somos super frágeis. Porque meu avô, ele perdeu o dedo na máquina de picar cana, entendeu? Antes dele ir para o hospital, ele foi tirar leite das vacas. Amarrou um negócio no dedo e foi tirar leite. Quanto que eu ia fazer isso? Eu ia desmaiar de dor, tô morrendo aqui, meu Deus, né? A unha da gente cai, a gente não aguenta suportar, né? Isso, quer dizer que nós somos tudo... Não, quer dizer que o nosso momento é outro. A nossa estrutura... Porque se a gente for analisar bem, a gente era eles no passado, né? Então a gente devia ser uns casca-grossa também, há 100 anos atrás, daqueles, né? Arrancou a unha minha, isso aqui não é nada. Não, continua. A gente era uns casca-grossa no passado. Hoje nós não damos conta de nada. Se meu avô reencarnar hoje, pode ter certeza. Meu dedinho, dodói. Né, seu Lucas? Né? Mas, então, assim, imagina, né, gente? Nós estamos passando por esse processo de mudança. E nisso a mediunidade entra muito forte. Por quê? Porque os espíritos agora nos influenciam mais diretamente do que no passado. Porque nós estamos mais emotivos, mais mentais, né? Hoje o pensamento é muito mais poderoso, vamos dizer assim, porque ele encontra muito mais facilidade para entrar, né, na gente. Tem uma coisa que os espíritos falam para a gente poder também refletir sobre isso, que é o seguinte: antigamente o corpo físico era o esconderijo do espírito. Quando o espírito estava com um problema no mundo espiritual lá, ele estava lá desdobrado, lá estava num sonho, a primeira coisa que ele fazia era correr para o corpo físico, porque o corpo físico isolava ele de tudo que era espiritual. Hoje não funciona. O nosso corpo está meio igual a peneira. As impressões e as energias espirituais estão entrando mais fácil. Por quê? O nosso corpo físico é mais sutil. A gente não está percebendo isso, mas é. Nosso corpo é muito menos resistente fisicamente do que o corpo dos nossos antepassados, né? Nós não suportamos metade dos esforços físicos que os nossos avós suportavam. Nós não suportamos metade da dor física que eles suportavam, né? Você vê lá, seus avós lá tinha 12 filhos dentro de casa. Você pensa nisso. Quantas pessoas dariam conta de fazer isso hoje? Talvez lá nos rincão lá do Nordeste, lá na África, lá, né? Lá no meio do deserto australiano, lá, talvez. Mas a maioria da humanidade dá conta disso, mas não. Por quê? Porque a nossa própria estrutura é mais sensível. Isso é por causa do momento que nós estamos vivendo. E aí o que está acontecendo? Nós estamos andando pelo plano físico, vivendo, cada um com o seu mundo mental a milhão. Seus dramas, seus sentimentos. É como se a gente tivesse outra vida mental, não é? A gente faz um monte de coisa na nossa mente, né? Às vezes eu fico viajando assim, nossa, né? A nossa mente funciona. É um processo que para 50 anos atrás não existia. E isso impacta, porque os espíritos são mais perto da gente. Tanto para o bem, quanto para o mal. Então a influência dos espíritos... E isso faz com que o que está acontecendo? Os espíritos inferiores estão sendo puxados das regiões inferiores para o plano físico. E os espíritos superiores também estão aproximando. Então nós estamos vivendo dentro de uma pressão espiritual muito grande. Muito grande mesmo. Por isso que a gente pode dizer que todos nós somos bipolares. Né? Então quem está muito bem, né? Iluminado. Nossa, eu sou espírito de luz. Nossa. Jesus estivesse aqui, ele ia me chamar para vovô mestre. Né? Ia virar para Jesus e falar assim: você demorou demais, Jesus, eu já estou aqui. Né? Jesus ia falar assim: beleza. Né? Mas tem hora também que fala assim: nossa senhora, né? Se eu chegar lá no umbral, eu domino aqui em 5 minutos.
né? Não tem, os espíritos das trevas vai tudo ajoelhar no meu pé aqui, que eu tô na onda aqui tão negativa aqui, que, né? Eu vou dominar o ambiente todo. Por quê? Porque nós estamos dentro desse choque de energia. E esse choque de energia está sendo a grande causa do nosso sofrimento enquanto encarnado. Angústia. Né? Quer ver um exemplo, gente? Mediúnico. Semana passada teve eleição, né? Vocês perceberam a onda de angústia que envolveu todo mundo durante, né, de domingo domingo, segunda, terça-feira? O pessoal entrou na onda de angústia, de desespero. Ah, meu Deus, o que vai ser do mundo? O que vai ser? O que é aquilo ali, gente? Aquilo é um processo mediúnico. As pessoas não estão percebendo, né? Por quê? Porque, na verdade, o grande fator que está movimentando a gente hoje é o medo. Eu tenho medo de você, você tem medo de mim. Entendeu? Então, como tá tudo... Então, nós estamos nessa onda, nessa energia. E isso influencia onde? No mundo espiritual. Os espíritos amedrontados estão sendo atraídos para o plano físico. Aí eles aumentam a pressão em cima daquilo. Aí nós viemos para a reunião mediúnica. Aí na reunião mediúnica os espíritos vão se manifestar, né? Eles estão precisando de quê? Exatamente do que a gente está precisando. Então, quando o dirigente da reunião vira para o espírito e fala assim, calma, meu irmão. Confia. Ele não está falando só para o espírito. Está falando para o médium. Né? Aí eles vão falar aqui, ó, evitar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo, pois além de ser necessário preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez, em ambiente de concórdia e serenidade, qualquer comunicação é do interesse de todos os participantes encarnados, que em conjunto devem auxiliar o espírito necessitado de auxílio. Né? Então ele está falando aqui, ele está fazendo referência do livro Desobsessão, né, do André Luiz. Né? Como já falamos, tem reunião mediúnica que comunica 10 espíritos ao mesmo tempo. Está errado? Errado não está. Mas seria mais produtivo se fosse um de cada vez? Seria mais produtivo. Por quê? Porque aquele espírito receberia mais atenção. Só que nós também estamos numa onda de ansiedade muito grande. Então a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? E muitas vezes o médium que não se vê trabalhando diretamente, ele acha que ele está inútil naquele ambiente. Então a gente vai ver que, né, tem alguns lugares que fazem reunião no atacado. Quer dizer que não vai ajudar o espírito? Vai ajudar o espírito. Né? Só que seria melhor, né, como diz aqui no livro, eu concordo com isso, que não fosse. Tá? Ser melhor não quer dizer que é proibido. Né? Então é uma coisa também para a gente poder refletir. Tem lugar que funciona muito bem. Né? Perde-se em algum aspecto. Né, que é a questão mesmo de dar atenção para cada caso, né, das pessoas meditarem sobre aquilo que está acontecendo. Né? Mas dentro da nossa vivência atual de velocidade, nós também temos que entender isso. Nós queremos as coisas muito rápido. Não queremos? Queremos resolver tudo em uma semana, 15 minutos. Né? Um negócio que nós gostamos é aquele cursinho de 1 hora, né, que te dá o diploma, né? Ô, beleza, que trem bom, né? Você faz 1 hora de curso e já sai, né? Doutor honoris causa, né? Já sai com o título, né? Já pode entrar com o título para ganhar um aumento de salário, né? Então, assim, nós gostamos desses negócios, né? Dos cursinhos, né? E aí entra uma coisa que é difícil, porque questão espiritual não funciona assim. O tempo dos espíritos é outro. Os espíritos não trabalham com imediatismo, pelo menos os espíritos de luz. Né? Então o espírito de luz ele consegue falar assim, meu filho, daqui 1000 anos nós vamos conversar sobre esse assunto. 1000 anos, reencarna lá, passa pelas... Vou te dar uma lista aqui de reencarnações que você precisa. Depois que você fizer todas, aí você volta aqui e nós vamos sentar e pensar sobre esse assunto que você está falando. Aí eu pedi para morrer, ué. Eu pediria para morrer, não deixa eu morrer de uma vez, eu vou ter que morrer 8 vezes antes disso acontecer, pelo amor de Deus. Né? Nós queremos imediatismo. O espírito está vindo na reunião também, ele também, às vezes, ele quer as questões imediatas. Ele não quer mudar o que ele está pensando. Ele quer resolver o problema dele. Qual que é o problema dele? Maguinha não gosta de mim. Qual que é a resolução? Maguinha vem comigo. É fácil. Né? Nem que para isso eu tenha que criar uma maguinha na minha cabeça. Acontece. Existem espíritos que estão mentalmente aprisionados em situações de prazer. Está vendo disso? O espírito passa tanto tempo desejando algo que para ele é prazeroso, que quando ele chega no mundo espiritual, ele não consegue conectar com a realidade do mundo espiritual, ele cria um mundo na mente dele, o mundo ideal dele, onde ele vai viver aquela situação de prazer que ele considera, né?
e vai ficar ali, ó. Se é fácil você tirar, né? É mais fácil você tirar o espírito de uma situação de sofrimento, imagina tirar ele de uma situação que ele considera positiva. De um trem que ele está gostando. Imagina a dificuldade do dirigente. Fala assim, sai disso aí, que isso aí é ilusão, vem para o mundo real. Mas o mundo real é cinza. Eu quero voltar para a ilusão. Muitos espíritos desencarnados e encarnados estão nessa onda mental. E aí o que acontece? Vem um fator externo. Se ele não sai pelo bem, né? Como é que a espiritualidade chega ao espírito da ilusão? Reencarna ele. Aí nós vamos entender uma série de patologias que afetam a gente enquanto encarnado. Sensação que a gente não está no lugar certo. Que a gente tem que voltar para algum lugar. Às vezes voltar para algum lugar é a bolha mental que você criou lá no plano espiritual, que eles tiraram você, né? Trouxeram você para o plano físico. Não, eu quero lá naquele mundo onde eu sou feliz lá, eu quero voltar para lá. Aí a pessoa fica lá, minha vida é triste, é ruim. E os espíritos falam, não, meu filho, fica aí mais tempo aí, meu filho. Não, que aqui é muito ruim, eu quero voltar para um lugar bom. Não, volta para esse lugar bom. Não, esse lugar bom não é tão bom, né? Você está pensando que é bom, mas é ruim. Por quê? Porque é ilusão. Né? E aí o que acontece? Aí nós vamos entender a raiz dos vícios, das fugas, do consumismo. Tudo isso são fenômenos que estão repercutindo no mediúnico, no espiritual da gente. Um espiritual mal resolvido traz toda uma esteira de situações, né, que nós vamos identificar na gente, porque nós vivemos isso. Né? O que é bom para o espírito de luz, né? Imagina, né? Eu vou reviver aqui aquele momento que Jesus estava aqui comigo, batendo um papo comigo aqui. Aí você está lá conversando com Jesus. Né? Aí, mas aí você sai, né? Fala assim, ó, né? Você vai pegar seus alunos lá no plano espiritual, né? Os espíritos de luz faz, né? Fala assim, quando eu estava com Jesus, aconteceu isso. Venham ver comigo. Aí eles entram tudo na mente do espírito lá, aqui, ó, Jesus aqui. Ó. O que Jesus falou? Né? Ficar lá 1 hora, beleza. Ficar lá 1000 anos ali naquilo ali, por mais que seja bom, né? É doença. É aquela questão da métrica, que é tudo o que o espírito comunicante não tem, o sofredor. Ele está agarrado, ele está sofrendo, seja ao prazer, como vício, seja ao sofrimento. Então o dirigente, ele é um verdadeiro terapeuta do espírito. Né? Ele é um terapeuta do médium também, do grupo. Né? Muita coisa, né? Tanto é que tem um outro caso aqui que é o final aqui, que é o espírito que não quer ir embora. O espírito chega, né? Manifesta através do médium e não quer ir embora. Por quê? Porque a condição que ele está ali é melhor. Eu estou sentindo muita dor. Quando eu envolvo o médium, eu distribuo a dor para ele, para a corrente. Ou seja, vai ter um alívio da dor e um aumento da sensação de tranquilidade, porque eu estou recebendo aqui, né? Então eu estou fazendo uma osmose energética aqui. Eu estou jogando, né, 100% da minha energia negativa, pegando 90% da positiva do grupo. Então eu vou ter 10% só de desconforto que eu tenho naturalmente. Aí fala assim, vai acabar a reunião. Eu falo, não quero não. Quero ficar aqui. Aqui que é bom. Porque aqui eu não sinto tanta dor. Né? E aí o que acontece? Se o médium não for vigilante e o grupo não ajudar, o espírito vai para casa junto com o médium. Ah, mas a espiritualidade deixa. Se o médium quiser, deixa. Porque controla meu pensamento. Né? É como se eu virasse assim, não precisa não, vou levar ele comigo. O que o espírito de luz faz? O garral se a força, separa aí, meu filho. Não pega a corda lá. Não vai. Né? Então, assim, e como é que a gente sabe que a gente está fazendo isso? Pensamento. Estou tão envolvido com a história do espírito, né? Que eu faço, não, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou... Tá, faz pressa por ele, ajuda muito. Mas levar ele para casa com você não vai resolver o seu problema. Você vai criar um problema obsessivo para você. Né? Então, muitos médicos chegam em casa e o cara passa mal depois da reunião. Por quê? Porque ele está mantendo o vínculo com o espírito. Às vezes ele está com dó do espírito. Está com dó. Né? Mas não é para estar com dó, é para ajudar. Né? É a mesma coisa do médico que vai lá fazer uma cirurgia na pessoa e fala assim, não, você está tão... Eu peguei o seu... Eu estou tão preocupado com te levar lá para minha casa. Né? Botar você no meu carro, levar você, deitar você na minha cama. Lá. Todo paciente ele deita na cama dele. Não vai rolar. Primeiro que não é um ambiente apropriado, primeiro que não vai ter as pessoas para cuidar dele, né? Não vai.
São outras questões que a gente tem que lembrar disso aí. Né, gente? Nós estamos falando aqui do atendimento dos espíritos. Alguma coisa que vocês querem falar? Às vezes até encerrar a sessão, né? Igual o professor, né? Tipo, até a próxima semana. Nossa, isso mata. Eu quero que o outro viva minha vida. Por que você não pode viver minha vida? E semana que vem tá nesse mesmo horário, pode ser? Mesmo horário. Né? Então, isso tem tudo a ver. Porque o atendimento do espírito é uma terapia. É uma terapia de amor, de compreensão. Né? E outra coisa que a gente tem que lembrar, para a gente terminar aqui, não se fiar ao que os espíritos inferiores falam dentro de uma reunião. Um espírito desequilibrado, ele não tem compromisso com a verdade. Muita gente endóida porque vai na reunião mediúnica, o espírito vira para ele e fala: você me matou na minha vida passada. A pessoa sai para morrer, né? Como se o espírito estivesse ligando se você matou ou não. Ele está querendo te impactar da pior forma possível. Se ele percebe que falar que você foi um estuprador na sua vida passada vai te machucar, ele vai falar que você foi um estuprador, mesmo que você não seja. Às vezes você tem uma experiência negativa com isso, né? E isso te toca profundamente porque você conheceu alguém, porque você sofreu algum abuso, porque na encarnação, aí o espírito percebe isso, não, você fala assim: eu vou falar que ele é estuprador. Você é um safado. O que você está fazendo? O que está fazendo? Aí eu saio da reunião: nossa, o espírito falou comigo na reunião que eu sou mal, que eu fiz isso. Gente, nem sempre. Nem sempre. O espírito desequilibrado, ele fala aquilo que vem na cabeça dele. Igual você conversa com um maluco. O maluco vai falar que ele é o Napoleão e vai falar que você é a rainha da Inglaterra. Você vai sair acreditando: nossa, é mesmo, eu sou a rainha da Inglaterra, você é o Napoleão, nós estamos em guerra aqui, ó. O cara é maluco, ele está no hospício, ele não sabe nem o nome dele, né? Então, muita gente, a gente tem que tomar muito cuidado com revelação de espírito inferior, tá? Revelação, coisa espiritual que a gente tem que se fiar é o que os espíritos de luz falam com a gente. E normalmente eles são muito, muito, muito sutil, né? E eles nunca vão falar uma coisa que tem impacto negativo pra gente. Né? Mas não gostamos de um segredo, né? Aí os espíritos trevosos vêm e jogam lá, né? Ele vai ficar 6 meses fazendo terapia porque ele descobriu que ele era da Inquisição, né? E tem gente que gosta, né? Tem uns espíritos que gostam disso, né? Não, porque eu era muito mal no meu passado. Eu acho que isso é uma manifestação de poder, né? Porque eu era muito malvado, muito cruel. Eu não quero ser muito malvado, não, sai fora, entendeu? Porque eu fiz de errado lá que, né? Eu quero fazer o bem, né? Eu quero que venha falar que eu fiz de bom, né? Que eu fiz de ruim. Não, de fiz de ruim eu estou resolvendo já. Mesmo que eu não queira, a gente está resolvendo, né? Então, lembrar sempre disso, tá? Quando nós estamos numa reunião mediúnica e nós estamos lidando com o espírito sofredor, o que ele fala tem que ser filtrado, principalmente o que ele fala dos outros. Quantas pessoas agridem, maltratam e se fazem de vítima? Quantos abusadores falam que a culpa é de quem eles abusam, porque ele que é ruim não faz o que ele quer. Na mente torta dele, ele está sendo ele que é a vítima. Ah, matei porque não me aceitou, matei porque não fez o que eu queria, né? Porque me desafiou, porque, né? Então, assim, será que é isso? Né? Nós temos que lembrar disso, porque isso é uma das coisas que mais pega dentro de reunião mediúnica. Por isso que um dos motivos das pessoas da espiritualidade, né, ter recomendado de não ter visita em reunião mediúnica é exatamente por isso, porque muita gente vai na reunião mediúnica, né, toma o que os espíritos falam, principalmente o espírito desequilibrado, com verdade absoluta, e todas as bobagens que os espíritos falam na reunião, a pessoa absorve aquilo e sai com aquilo para a vida dela. Quantas vezes a gente atende pessoas que falam que eu fui lá na reunião lá e o espírito falou que eu matei ele, que eu fiz, que eu aconteci, a pessoa cheia de drama de consciência, né? Não percebendo que isso aí baixou o padrão vibratório dela, que o espírito queria, né? Porque se eu me sinto culpado, eu acho alguém para me culpar. E a pessoa cria obsessão com isso. É igual no tempo da escola, né? Aqueles meninos lá provocando um outro, sabe? É só lembrar a mesma coisa. Quando a gente tem exatamente. Tem aqueles meninos que ficam... Então a gente tem que tomar muito, é uma coisa para a gente aprender. Temos que tomar muito cuidado com pretensas revelações espirituais aí, que às vezes aparecem para a gente aí em reunião. Né? Tem muito filtro quanto a isso, né? Então é isso, né, gente? Semana que vem nós vamos... Deixa eu ver qual é a parte da semana que vem. Acontecer, todo mundo já fez acontecer. Reencarnou para fazer outra coisa. Semana que vem nós vamos para o atendimento aos espíritos que sofrem, parte 1. Está na página 187 aqui. Nós vamos falar atendimento aos espíritos. É o tema 4 aqui do módulo 3.
tá? Para marcar aqui para todo mundo aqui. Vamos fazer a nossa prece aqui para a gente terminar o estudo e para nossa prática. Hoje nós vamos treinar psicografia, umas folhinhas ali. Senhor Jesus, amigo e mestre, espiritualidade amiga, pedimos neste momento que possa nos envolver em paz e luz. Ajuda-nos na caminhada, no entendimento. Dá-nos paz, harmonia. Dá-nos fé. Permite, Senhor, que possamos despertar os valores positivos e nos lembrar do Teu exemplo. Abençoa todos que estão conosco, aqueles que não puderam estar. Envolve a cada um de nós nas ondas do Teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Vamos agora para a prática, né? Parte prática. O pessoal que está aqui, ó, tchauzinho. Tchau, Verônica. Fique com Deus. Agora eu que a Verônica está aqui assistindo. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.